Shalom. Eu estou na antiguíssima cidade de Hebron. Hebron ou Hebron. Hebron em um lugar muito especial e bastante citado também na Torá, no livro, principalmente no livro de Bereshit, a cidade de Hebron, na localidade chamada Kiryat Arba. Kiryat Arba, ela aparece e nos é apresentada na história quando nosso pai Abraham Avinu, ele vem para esse lugar e começa a habitar aqui em tendas e também em Beersheba. Ele fica alternando os lugares. Porém, ele escolheu esse lugar, esse local, para que a sua esposa Sara, nossa mãe, Sara Imano, fosse sepultada. Aqui ele comprou um campo, esse campo na mão de Efron, 400 shecalim de prata, ele pagou e adquiriu esse campo, que passou a ser um local de sepultamento da família. Sara Imano, nossa mãe Sara, está sepultada aqui. Posteriormente, o nosso pai Abraham, depois a nossa mãe Rivka, Rebeca, depois o nosso pai Yitzhak, posteriormente Lea Imano, Lea nossa mãe, e o nosso pai Yaakov. Nosso pai Yaakov também está sepultado aqui. Quero mostrar para vocês, nós estamos pisando aqui em muita história bíblica, em histórias lindíssimas da Escritura Sagrada. Hebron, ela é muito importante no contexto do povo de Israel. O primeiro rei de Israel, Shaul HaMelech, reinou aqui. Aqui foi a capital de Israel no seu reinado. E David HaMelech, o rei Davi, reinou aqui por 7 anos. Então há uma ligação muito forte do povo de Israel com Hebron, especialmente por essa caverna. A caverna é chamada Me'arat HaMachpelah, a caverna do casal. E ela é chamada assim antes de Abraham Avinu adquirir o local. Dizem que quem está sepultado aqui, um casal foi sepultado aqui nessa caverna anteriormente, e subentende-se ser o casal com artigo definido, Adão e Havá, Adão e Eva, nosso pai e nossa mãe. Não tenho certeza se é, ninguém tem, mas até os dias de hoje afirma-se que os nossos pais foram os primeiros a serem sepultados aqui. De qualquer forma, vamos adentrar e tentar visitar os túmulos dos nossos pais Abraham, Yitzhak e Yaakov, e das nossas mães Sara, Rivka e Lea. Me sigam, vamos comigo nessa jornada. É uma jornada magnífica chegar nesse lugar e vivenciar toda a história bíblica. A gente consegue visualizar nesse lugar o campo, né? O lote de terra que o nosso pai comprou. Esse é o primeiro terreno adquirido e documentado de toda a história da humanidade. Esse é o primeiro terreno, essa é a primeira propriedade onde há até compra e venda. Há um registro de compra e venda, com testemunhas, com o valor que foi pago, com o nome do comprador, a família do comprador e também o vendedor. Quem foi o vendedor, quem foi a família e as testemunhas. São testemunhas que são ditas. Então foi tudo documentado, foi tudo muito bem documentado, foi tudo muito bem organizado e registrado. Então essa aqui, é impressionante e irônico também, que o início do povo de Israel nessa terra foi exatamente através de uma aquisição de um terreno
que serviu exatamente para sepultamento. O lugar é muito bonito, o lugar é fantástico, há uma atmosfera muito especial aqui. Eu vou tentar adentrar para vocês verem os túmulos, vou tentar mostrar a vocês, tá bom? Não sei se será possível, porque tem lugares que não se pode filmar, tem lugares que eles deixam, tem lugares que eles não deixam. Esse lugar aqui, inclusive, essa caverna, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nós vamos ver os restos arqueológicos da parte de baixo, mas ela foi totalmente reformada e restaurada, especialmente na época de Hordos-Haggadol, Herodes o Grande. Ele fez uma grande reforma aqui, assim como ele fez lá no Templo de Jerusalém, ele fez também nessa caverna. E essa reforma está até os dias de hoje, tá? As pedras que ele colocou aqui, a forma como ficou muito bonito, realmente. O lugar ficou bem mais visível, vistoso, e está até os dias de hoje. Hoje, como Abraão, nosso pai, ele é pai tanto do povo de Israel como também dos árabes. Então, a caverna foi dividida em duas partes. A primeira parte ficou com os muçulmanos e a outra parte ficou com o povo de Israel. Então, nós temos aqui uma sinagoga e também tem uma mesquita, para vocês verem como é dividido, mas não há problema nenhum, né? Os dois grupos vêm, cada um na sua parte, e tá tudo lindo. Há muitos soldados também, o lugar é bastante seguro, tá? Eu espero que a gente possa adentrar, espero que a gente possa visualizar, porque depois de sairmos aqui de Hebron, nós vamos descer, vamos para o sul, vamos percorrer mais 30 quilômetros e chegaremos na incrível cidade de Súcia. Então, se vocês estão preparados para essa linda jornada, para essa jornada abençoada, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que você vivenciará fortes emoções, especialmente lá em Súcia. Que o Eterno te abençoe. Me sigam, vamos comigo. Essa é a parte mais baixa da Mearat, da caverna. E vocês observam a construção que foi feita exatamente na parte de cima, tá bom? Para vocês entenderem. Estou aqui adentrando, olha o tamanho dessa mezuzá. Realmente imensa. Impossível não ver a mezuzá na entrada. Olha o tamanho dela. Estamos aqui dentro da Kever, o túmulo. Vamos procurar o túmulo dos nossos patriarcas. Bom, chegamos aqui no primeiro. Observem, tem símbolos, tanto símbolos muçulmanos como também símbolos judaicos. Assim como toda a Mearat, tá? Agora, o primeiro túmulo aqui, vou tentar colocar para vocês verem aqui. Esse primeiro túmulo, Baruch Hashem, é o túmulo de Yaakov Avinu, nosso pai Yaakov. Yaakov Avinu. Vou mostrar um pouco para vocês. Totalmente fechado, não pode entrar, não pode. Total respeito. Yaakov Avinu de abençoada memória. Bem fácil de entender. Patriarca Abraham. Abraham Avinu, está escrito ali. Abraham Avinu, nosso pai Abraham. Abençoada memória. Abençoada memória. Vou falar bem baixinho, porque a querida está fazendo suas orações aqui. Está escrito ali o túmulo de Sara e Mano. Sara, nossa mãe, e Mano. Dá uma olhadinha aqui no túmulo dela. Está bem próxima a Abraham. Sara e Mano, Sara, nossa mãe, de abençoada memória. Vocês veem, é exatamente de frente
para o túmulo de Abraão, que acabamos de ver. Nós já vimos o túmulo de Yaakov por fora, agora nós vamos ver o túmulo dele por dentro, a parte de dentro que está de frente para Léa, nossa mãe Léa. Nossa mãe Léa Imã, matriarca. Ela foi sepultada aqui, diferente de Rachel, foi sepultada lá em Efrata. E de frente para ela está exatamente o que já vimos pelo outro lado, o túmulo do nosso pai Yaakov Avinu, abençoada memória. Como eu disse, há uma sinagoga no lugar, tá? Vocês estão vendo aqui é o local onde fica a Torá. Abre-se essa porta aí, tipo como se fosse a Arca da Aliança, né? A Aaron. E aí pega-se a Torá, o rolo da Torá para ser lido. Atrás dessa parede está o túmulo de Yitzhak e Rivka. Infelizmente, os dois dá para a gente ver de longe pelo túmulo de Abraão, está atrás dele, mas não dá para ter acesso porque fica na parte dos muçulmanos, tá? Como é uma burocracia para entrar, tem que mostrar passaporte, eu vou deixar para a próxima visita eu já fazer lá pela parte dos muçulmanos, tá bom? Mas isso é só para vocês terem uma ideia do local. O local realmente existe. Como diz a escritura, fica em Hebron, em Kiriat Arba. Eu segui todas essas informações bíblicas para poder chegar aqui, tá? E agora nós vamos para um lugar incrível ao sul de Hebron. Nós vamos agora para Súcia. Se prepare para fortes emoções que vocês terão agora em Súcia. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Estou aqui numa cidade ao sul de Hebron, mais ou menos 30 quilômetros ao sul de Hebron. Na minha opinião, esse lugar é um dos lugares mais incríveis da terra de Israel, especialmente para os seguidores de Yeshua, especialmente para os seus talmidim, para os seus discípulos, porque nesta cidade judaica antiga, que vamos desfrutar das suas ruínas e mostrar para vocês todos os detalhes agora, nesse lugar habitou, viveu, fugindo de perseguições durante a escalada de perseguições contra os seguidores de Yeshua, viveram aqui os nossos irmãos, os nossos companheiros de Teshuvá, os nossos companheiros que continuaram guardando fielmente a Torá, como Yeshua ensinou, e mantiveram com muita confiança e com muito amor e com muita perseverança a fé e a confiança em Yeshua, o testemunho de Yeshua. Então eu convido a vocês para nós explorarmos essa magnífica cidade e deixar que as pedras falem por si só, falem conosco, e deixar que a memória dos nossos irmãos venham à tona e que fique tudo revelado e descoberto para a humanidade. Essa cidade não pode continuar esquecida, esse lugar não pode continuar esquecido, as pedras estão clamando já há muito tempo e aqui estamos para dar voz a elas. Me sigam, vamos comigo, vamos explorar essa incrível cidade. Vamos! Aparentemente uma cidade sem habitantes, sem moradores. Quem via esse lugar de longe não conseguia ver muita coisa, porque a maioria das construções aqui em Súcia é debaixo da terra. Quero mostrar para vocês algo para desmistificar um pouco a questão dos túmulos antigos. Observe esse túmulo aqui. Tá vendo? É exatamente a mesma coisa que nós vimos em relação ao túmulo de Yeshua. Vocês estão vendo?
uma grande pedra redonda que é rolada e fecha a entrada do túnel. A entrada do túmulo, ou melhor, não túmulo, não túnel, túmulo do Kever, tá? Fecha-se através de uma grande pedra. Então isso não foi somente o túmulo de Yeshua, todos os túmulos antigos eram dessa maneira, dessa forma. Aqui, bem perto aqui, quero mostrar também para vocês, olha cá, olha isso aqui. Isso aqui é uma manjedoura, um coxo, uma manjedoura para colocar comida para animais. Me sigam, vamos ver mais detalhes dessa incrível cidade de Súcia. Vamos comigo. Os habitantes de Súcia, gente, os nossos irmãos, eles foram obrigados a viver de uma forma completamente diferente que nós vivemos, debaixo da terra. Então, a maioria das casas, das habitações, dos lugares de reunião, estão debaixo da terra. Nós vamos mostrar para vocês alguns bem interessantes, tá? Me sigam, venham ver aqui. Hoje está tudo mais fácil porque o próprio lugar construiu esse tipo de escada para facilitar o acesso. Vou tirar meu óculos aqui, só para vocês verem. Esse era um local onde eles se reuniam. Esse era um local onde havia reunião. Chega só mais um pouco. Pode vir. Só para as pessoas verem aqui. Esse é um local de reunião. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tudo debaixo da terra. Você vê aqui a caverna. Vamos seguindo. Vou mostrar para vocês mais lugares assim. Aqui eu vou mostrar para vocês um mikve. Ou seja, um local de banho ritual. Olha aqui, ó. Dá para se ver claramente que é um mikve antigo, lugar de banho ritual. Para que serviam esses banhos? Esses banhos serviam para purificação. E como a pessoa ficava impura? Ela ficava impura quando tocava em um cadáver, ela ficava impura quando tinha algum contato com sangue, algum contato com sêmen também, ou quando a mulher estava no seu período menstrual. Então, após o período menstrual, para ela voltar a se relacionar com o marido, ela tinha que se purificar, tá? Então, sempre foi algo muito necessário na vida judaica, um mikve. Tinha que ter um mikve no lugar, senão não seria uma cidade judaica. Sempre tinha que ter um mikve, um local de purificação. Vamos continuar a nossa jornada. Venham comigo. Vamos adentrando aqui em mais uma caverna, mais um local de habitação dos nossos queridos irmãos. Observem. O lugar é extremamente frio. É frio. A temperatura lá fora está quente. A temperatura está bem quente. Mas o local aqui é extremamente frio. Nossos irmãos perseguidos e seguiram o conselho de Yeshua quando ouviram que Jerusalém estava cercada por exércitos. Fujam para o deserto, fujam para as montanhas, se escondam, preservem a vida. Foi exatamente isso que eles fizeram. Fizeram isso, fugiram, mas mantiveram a sua fé, a sua confiança, o seu amor pela palavra do Eterno. Vamos continuar, vamos mostrar mais
muito mais cavernas para vocês até chegarmos à sinagoga, que é, na minha opinião, a parte mais incrível dessa cidade. Vamos adentrando aqui em mais uma caverna. Me'arat em hebraico. É um pouco escura essa aqui, mas dá para se ver claramente que eles habitavam. Aqui, nesse lugar, nessa caverna, foram encontrados muitos resquícios de fabricação de cerâmica. Então, essa é uma das cavernas, são duas. Existem duas cavernas que eles utilizavam para a fabricação de cerâmica. Eles até retrataram aqui essa mesa. Essa é uma mesa, claro, feita por agora, mas eles retrataram aqui exatamente a fabricação de cerâmica. Ou seja, isso aqui era uma olaria. Uma olaria. Era um local utilizado para fazer jarros de cerâmica. Vamos seguindo e vamos buscar agora uma caverna onde eles produziam azeite de oliva. Uma coisa incrível, debaixo da terra eles produziam azeite de oliva. O nome dessa caverna é Me'arat HaKeshet, caverna do arco. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Vamos adentrando aqui a ela, nesse momento. Olha como é incrível essa aqui. Essa é a mais incrível de todas. Gente, quem é que pode imaginar uma caverna, estamos dentro da caverna, tão grande como essa? Olha só. Vários lugares para eles se assentarem, para eles até dormirem, se reunirem, comerem. E essa caverna continua. Aqui tem uma outra parte que dá acesso a outras cavernas. Aqui, ó. Que eu tenho acesso a outra caverna. Eu vou mostrar para vocês agora, para vocês verem mais de perto. Venham comigo. Então, seguindo aqui para vocês verem. É um labirinto de cavernas, gente. Olha só. Olha isso. Como uma passagem secreta, estão vendo? Essa parte aqui era um local onde eles guardavam rolos, livros. E aqui continua, tem acesso a outras cavernas. É um complexo de quase 12 cavernas que se interligam entre si. Esse é, eu diria, a parte principal de Súcia, debaixo da terra, onde eles habitavam. Onde tinha mais habitação era nessa parte aqui. Estou dentro da caverna, vou suspender aqui para vocês verem, ó, o teto, ó. Debaixo da terra. Está bem iluminado porque foi feito portas aqui, tem uma janela ali. Não só é bem iluminado, como também é extremamente confortável a questão da temperatura. A temperatura é bem gostosa, amena, bem interessante. Essa é uma das cavernas que eu considero mais incríveis de todas aqui em Súcia. Eu estou aqui bem próximo da Beit Knesset, da sinagoga. A sinagoga é o único local aqui de Súcia, além do túmulo, aquele túmulo que eu mostrei para vocês. A sinagoga é o único lugar que eles fizeram questão de fazer em cima da terra. A sinagoga é o único ponto de Súcia que está acima da terra, não embaixo da terra. Isso é bem interessante. Então vocês estão vendo ali a sinagoga. Já estamos indo para lá. E agora eu vou adentrar a essa caverna, porque nessa caverna tem exatamente um gat shemanim, uma prensa de azeite, uma prensa de óleo. Vocês vão ver como é que eles conseguiram fazer isso debaixo da terra. É realmente impressionante. Vamos adentrar. Muito bem, gente.
É emocionante de ver isso aqui. Sinceramente, eu fico emocionado quando eu vejo algo assim. Observem uma prensa de azeite. E aqui nós temos as 3 prensas, tá? Nós temos aqui a prensa mais encontrada em Israel, mais comum, que é e ela tá bem formada, que dá para você entender perfeitamente aqui. Olha aqui, ó. Com uma grande pedra que ela vai circulando e amassando a azeitona. Vocês estão vendo aqui uma massa de azeitona que devem ter colocado aqui só para fazer uma demonstração ao público. Dá para se ver que a pedra está suja ainda com a massa da azeitona. É claro que é algo moderno que foi feito agora. Não a pedra é da época. O lugar onde a pedra passava, onde as azeitonas eram amassadas, também é da época. Essa outra prensa aqui, ó, vocês vão ver aqui, olha que interessante. Preste bem atenção, olha o detalhe, ó. As azeitonas ficavam dentro dessas bolsas de couro e começava a se prensar, começava a imprensar essas bolsas de couro que estão com a massa das azeitonas, as azeitonas, e aí o óleo ia escorrendo até chegar exatamente, aqui tem uns baldes aqui, até chegar exatamente num recipiente que tinha aqui. Eu vou mostrar esse recipiente para vocês da época. Aqui, ó. Vamos lá. Olha um recipiente aqui da época. Tô vendo aqui? O óleo ficava aí e depois era colocado em jarros. Olha só. Isso aqui não é da época, isso aqui já é mais novo, é óbvio, é claro. Mas as azeitonas ficavam exatamente aqui dentro, ó. Colocava-se as azeitonas aqui. Elas ficavam nessa parte, tá? E eram espremidas. E ele é todo vazado justamente para isso, para o óleo escorrer por aqui e ir caindo lentamente. Para vocês entenderem, olha aqui um jarro onde se colocava o azeite, tá? Esse é o jarro onde se colocava o azeite, e o azeite ele teria exatamente ele teria 4 funcionalidades com ele. A primeira é exatamente o óleo para unção, a primeira prensa, óleo da unção, e tanto para ungir os sacerdotes, como para ungir os itens sagrados do tabernáculo, e também para acender as lâmpadas da menorá, tá bom? A segunda função do azeite é exatamente a alimentação, a culinária, tá bom? Então, a segunda vez que se prensa a azeitona, serve-se para culinária, para usar na alimentação. Desde o mundo antigo, o azeite, e até os dias de hoje, é utilizado na culinária. E aqui nós temos a terceira, e até colocaram azeite aqui e queimaram também. Dá para ver que foi feito um teste aqui para as pessoas verem. A terceira função do azeite, você prensa a azeitona pela terceira vez e o óleo que sai você usa, não é um óleo comestível, não é um óleo bom para o consumo, já é um óleo que serve para as lamparinas, para as lâmpadas. Quando a Bíblia diz ner, lâmpada, ela está falando exatamente desse objeto de barro que se colocava tecido velho, tecido que já não se usava mais para nada, trapos, e se colocava o azeite, esse tipo de azeite. E aí era só acender, era só queimar, colocar fogo e ficava
basicamente por 10 horas, de 8 a 10 horas queimando, a depender da quantidade de óleo que foi colocado. E a quarta função é exatamente para, já não sai óleo nenhum, sai só a pasta, fica só a pasta da azeitona, mas serve como um excelente detergente, com um excelente sabão, dá para fazer limpeza, limpar a pele, limpar o corpo e limpar também objetos que estão engordurados, né, com óleo. Muito interessante esse lugar, gente. É incrível como os nossos queridos irmãos... Olha essa pedra aqui. São duas pedras que são canaletas onde o óleo escorria. É emocionante ver tudo isso. Dá para se ver ali uma outra caverna, olha só. Passagem de uma outra caverna. Olha só que incrível. Dá para se ver aqui uma outra caverna conectada a essa, tá? É incrível, é muito interessante tudo isso. Ver os nossos irmãos, como os nossos irmãos viveram. E estamos aqui, eu fico sempre a pensar. Sempre eu fico a pensar quando eu me deparo com algo assim. Eu sempre fico a pensar, quando foi a última vez que esse lugar foi utilizado? Qual foi a última vez que usaram essa prensa? Qual foi a última vez que usaram essas prensas aqui atrás de mim? Qual foi a última vez que os nossos queridos irmãos estiveram aqui, habitaram aqui? É algo que eu não consigo parar de pensar. Mas mais interessante ainda é quando você vê esse tipo de situação, quando você se depara com esse tipo de situação, você saber, você lembrar que o que você chama de perseguição, que o que você chama de dificuldade, não é nada, gente, comparado ao que os nossos irmãos viveram. Não é nada, não é nada, nada. Isso é perseguição. Isso é viver em aflição. Isso é viver em dificuldade. Mas mesmo assim, eles não reclamavam, eles eram fiéis, eles se alegravam aqui e eles davam testemunho de Yeshua. Nós temos certeza disso e a arqueologia nos prova, nos mostra isso. É o que vamos ver agora lá na sinagoga. Preparem-se para a gente adentrar a sinagoga da mesma forma que eles adentravam, recitando uma bênção que está logo na entrada da sinagoga, num lindo mosaico. Eu quero desvendar para vocês esse mosaico, ele está em aramite, ele está em aramaico, mas dá para se ler perfeitamente. Farei a tradução por hebraico e posteriormente a tradução por português. Venham comigo, vamos adentrar a Beit HaKnesset aqui de Súcia. Venham comigo, vocês vão gostar bastante. Chegamos aqui na parte que, na minha opinião, é a parte mais incrível aqui de Súcia, a mais emocionante, a que mais toca meu coração. A Beit HaKnesset, a sinagoga. A sinagoga é o único lugar de Súcia e também aquele túmulo que nós vimos, são os únicos lugares que estão acima da terra. Ou seja, eles não fizeram questão de esconder, eles não fizeram questão de deixar escondido, eles deixaram aqui para mostrar que a fé deles continuava em pé, continuava sustentada. Isso é um símbolo muito forte. Essa é uma mensagem que dá para entender perfeitamente o que eles quiseram falar aqui através disso. Eles não podiam habitar, eles não podiam viver normalmente como todos viviam, com suas casas normais em cima da terra. Eles tiveram que viver debaixo da terra, eles tiveram que trabalhar debaixo da terra, que produzir debaixo da terra. Mas a sinagoga, o símbolo da fé, da confiança, do que eles acreditavam, eles disseram, não, vamos colocar em cima, não pode ser embaixo, vamos colocar em cima. Isso nós vamos sustentar essa fé e mostrar que sustentamos essa fé. Quero convidá-los a entrar comigo. Nós vamos recitar da mesma forma que os nossos irmãos recitavam quando entravam nessa sinagoga.
Todas as vezes que se entra na sinagoga tem uma bênção a ser recitada. Isso é uma tradição antiga e encontrada em várias sinagogas e até os dias de hoje os judeus praticam dessa forma. Quando entram na sinagoga, eles recitam uma bênção. Então há uma bênção aqui a ser recitada. Eu quero que vocês me acompanhem. Nós vamos recitar agora essa bênção. Eu vou ler, está em aramaico. Eu vou traduzir para o hebraico, depois eu vou traduzir para o português para vocês. Venham comigo, me sigam. Estamos aqui na entrada da sinagoga de Súcia. Observem aqui, o texto está aqui, que dá para se ver claramente, mas eu quero mostrar para vocês aqui esse mosaico lindíssimo, que é exatamente o mosaico de abertura, de início, de entrada da sinagoga. Dehiran, em hebraico, Zahor, lembra-te, o lâmina aqui, ó. Latav, para o bem. Tav em aramaico é bem, é bom. Em hebraico, latov. Dehiran latav, Zahor latov. Lembrem-se para o bem. Aqui é um mem. Menachama, mem, um nun, um het, um mem e um resufite. Menachama, mesma coisa em hebraico, menachem em hebraico. Lembrem-se para o bem, menachama, do consolador, daquele que nos consola, daquele que traz consolo para nós, para o Hashem. Yud, arqueologia, quase 2000 anos atrás. Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua. Dá para você ver claramente aqui, ó. Yeshua. Lembrem-se para o bem do Consolador, Yeshua. Agora nós temos um termo aqui bem interessante. Esse Consolador Yeshua, ele é Sarrada, aramaico. Em hebraico é Ed, testemunha. Sarrada é utilizada no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, da boca de Lavan, o sogro de Yaakov, quando fizeram um altar de pedras. E nesse altar de pedras eles fizeram um juramento. Yaakov chamou o lugar de Gal-Ed, pilha do testemunho. Gal-Ed, pilha do testemunho. Lavan chamou Igar Sarraduta, ou seja, Sarrada é um testemunho com a sua própria vida. Lavan, ele disse, se nós descumprirmos esse acordo, pagaremos com a nossa própria vida. Então, Sarrada é alguém que testemunhou com a sua própria vida, através da morte, Mavet, através da morte ele testemunhou, ou seja, ele testemunhou com a sua própria vida, ele morreu em testemunho. É o que se chama exatamente, através da sua morte, ele faz Kiddush Hashem, ele santifica o nome do Eterno. É uma morte que santificou o nome do Eterno. É o que chama em árabe Shahid, é o Shahid, né? Ou em latim o mártir. Então, esse Yeshua que eles estão dizendo aqui, além de ser chamado de Consolador, também é chamado de alguém que testemunhou com a sua própria vida, que através da sua morte ele santificou o nome do Eterno. Ou seja, está falando do nosso Yeshua, está falando a mesma língua nossa, está falando da mesma pessoa. Eles eram seguidores de Yeshua e mantinham as mesmas tradições
judaicas bíblicas. Eles guardavam o Shabat, eles celebravam as festas, eles tinham banhos rituais, como vimos, eles enterravam seus mortos, ou seja, eles eram judeus, 100% judeus, guardavam a Torá de forma irrepreensível e tinham o testemunho de Yeshua. Nada impede, isso é uma mentira, dizer que seguir a Yeshua é abandonar os mandamentos. Muito pelo contrário, quem segue de fato o que Yeshua ensina, obedece a todos os mandamentos. Aqui o mosaico continua, tem um Vav aqui, o Menahama e do consolo e do consolador. Aí nós não temos mais como saber. Há um Shin aqui, isso é óbvio, mas quebrou-se aqui ao longo do tempo restante e não dá para saber exatamente de quem está falando. Parece ser uma outra pessoa ligada também a Yeshua, que teve uma morte semelhante a dele. Supomos ser Shimon. Supomos que seja Shimon. Shimon também teve uma morte semelhante à de Yeshua. Mas nós não temos certeza. O que temos certeza é do nome Yeshua. O que temos certeza é que eles, os habitantes de Súcia, eram seguidores dele, guardavam a Torá, guardavam os mandamentos e mantinham o testemunho fiel. Todas as vezes que eles adentravam essa sinagoga, eles recitavam essa bênção. Querem dizer que eles eram cristãos. Como é que eles eram cristãos? Ainda nem existiu o cristianismo. E aqui dá para se ver, nós vamos subir agora e vamos mostrar para vocês um pouco mais dessa sinagoga. Isso é uma sinagoga, isso aqui não é uma igreja, isso é uma sinagoga, dá para se ver os bancos da sinagoga, dá para se ver ali o altar da sinagoga, símbolos aqui que são símbolos judaicos. Eles eram judeus, viviam como judeus, eles eram judeus no seu mais alto nível, E também posso dizer para vocês, eram seguidores de Yeshua no seu mais alto nível. Que ser um seguidor de Yeshua, no mais alto nível da palavra, é ser obediente aos mandamentos. É ser obediente à Torá. Se não guarda os mandamentos, não serão meus discípulos, diz Yeshua. Vamos finalizar verificando a sinagoga dali de cima, para vocês verem. Me acompanhem, me sigam. Então aqui nós estamos nessa linda sinagoga de Súcia. Não era uma sinagoga pequena. Olha só, é uma sinagoga muito grande para os padrões da época, maior do que muitas outras sinagogas. Eu quero dizer a vocês o seguinte, pelo que eu conheço da sinagoga de Quefarnahum, é praticamente do mesmo tamanho da sinagoga de Quefarnahum. É uma sinagoga grande, a sinagoga de Quefarnahum. Dá para se ver aqui os mosaicos com símbolos judaicos. Olha ali, ó. Eu não vou até lá, porque há um impedimento aqui para pisar nesses mosaicos. Mas dá para vocês verem daí, tá? Vocês estão vendo ali uma menorá. Também vocês estão vendo ali o baú da Aron Habrit, da Arca da Aliança. Mas ali já dá para ver que era um período em que o templo já não estava mais em pé. Já havia sido destruído o templo. Por quê? Vocês veem ali que é o baú onde se guarda o rolo da Torá. E vocês observam, são duas menorotas. Olha, tem uma menorá, vamos ver se eu consigo aqui. Aqui e tem outra aqui, ó. Duas menorotas. Exatamente a profecia que está em Zacarias. Símbolos que são compatíveis com muitas outras sinagogas, com muitos outros mosaicos de sinagogas encontrados em Israel. Essa parte do altar é uma réplica e o altar original está no Museu de Israel, bem preservado. É lindíssimo o altar da sinagoga de Súcia. Gente,
estar nesse lugar, reviver essa história, com os cantos dos pássaros aqui, cantando. Obrigado, obrigado, pássaros. Siporim, em hebraico, que estão cantando e me alegrando aqui. Quero deixar essa imagem para vocês, dessas pedras que contam uma história, dessas pedras que clamam, essas pedras clamam por justiça, essas pedras clamam pela memória dos nossos queridos irmãos que estão esquecidos nos livros de história. É como se eles não existissem. É como se a fé deles, a confiança deles, a luta deles, a perseverança deles fosse em vão. Por quê? Porque ninguém lembra, ninguém os considera. Eles sequer são considerados. Eles sequer são considerados, são completamente esquecidos. Por quê? Porque eles são estranhos. Eles são estranhos ao sistema. Não conseguiram identificar neles que religião eles eram. Porque eles eram judeus e ao mesmo tempo eles confiavam nesse Yeshua, nesse Consolador que testemunhou com a sua própria vida. Isso não faz sentido algum segundo a história. Por isso que simplesmente eles estão esquecidos. Mas nós, aqui da Teshuvá Total, jamais nos esqueceremos dos nossos irmãos. E a nossa missão será sempre essa: lembrá-los, trazer a memória deles, abençoada memória, abençoadíssima memória. Abençoadíssima memória dos nossos queridos irmãos. Nós sempre nos lembraremos de vocês. Nós sempre que viermos a Israel, nós estaremos aqui fiscalizando se está tudo como vocês deixaram, se o mosaico ainda está ali. E nós vamos estar sempre aqui apoiando esse lugar. Nós vamos estar sempre aqui, Imitze Hashem, o Eterno permitindo. Nós sempre viremos aqui apoiar, fazer de tudo para que esse lugar seja conhecido, mais visitado. Eu estou aqui agora nesse parque, só tem 3 pessoas nesse lugar. Eu, minha esposa e a moça que fica na recepção desse parque. 3 pessoas. Ou seja, o lugar é extremamente desconhecido. O lugar é desconhecido, o lugar não é visível. Olha só essa pedra aqui, gente. Essa grande pedra na entrada da sinagoga, olha só. Era a pedra que fechava a porta. Era o portão da sinagoga. Essa grande pedra aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver porque está contra o sol. Essa grande pedra aqui, pedra gigantesca, viu? Olha só, que coisa incrível. Nós estaremos sempre aqui. Sempre. Nunca nos esqueceremos de vocês. Nossos queridos irmãos. O que ficou de vocês são as pedras. O que ficou de vocês é essa linda memória que vocês deixaram ali gravado na entrada da sinagoga. Obrigado. Eu agradeço de todo o coração por todo o sangue que foi derramado. Eu agradeço de todo o coração, de todo o meu coração, pelo sangue que foi derramado de Yeshua. Obrigado, Yeshua, querido, pelo teu testemunho. E estes queridos irmãos, eu agradeço ao Eterno pela memória deles. Eu agradeço ao Eterno nesse lugar, com todo o meu coração, com todo o meu ser. Por cada um que esteve aqui e pela fé e confiança que eles tinham.
Baruch Hashem. Eu não consigo falar mais nada. Que o Eterno te abençoe. Shalom.